Boa tarde, crianças. Hoje, no conteúdinho, nós vamos falar sobre entradas, bandeiras e monções. Então, vamos lá acompanhando o cantinho. Vamos iniciar. Nós sabemos, né, no nosso conteúdo passado que houve, né, a união das coroas ibéricas, no caso, Portugal e a Espanha, né? Elas haviam, né, se unido, teriam dividido as nossas terras, que hoje é o Brasil, em apenas eles dois, entre os países de Portugal e a Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas. Mas aí, no ano de 1580, né, com o fim do Tratado de Tordesilhas, né, que dividia essas terras somente entre esses dois países da Europa, Portugal e a Espanha, iniciou-se agora o que? As entradas, bandeiras e monções. E o que são essas entradas, né? O próprio nome, entradas, né? Será se eles iam entrar nas nossas terras, né, no nosso Brasil, para conhecer as nossas terras, verificar realmente se haviam essas riquezas aqui. Então, entradas, vejamos logo, vamos iniciar com as entradas. As entradas, elas tiveram início após a descoberta do Brasil, né, e eram expedições de caráter oficial, que elas não deveriam ultrapassar o tratado, né, o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas, o acordo entre Portugal e Espanha. Elas não podiam ultrapassar o limite. Então, a primeira entrada foi de Américo Vespucci, que foi um navegador, né, a serviço de Portugal, que, inclusive, a partir do nome dele, deu-se o nome América. E aí, em 1503 ou 1504, aproximadamente, com uns 30 homens, ele entrou pelo sertão, aproximadamente 40 léguas, na altura de Cabo Frio, hoje o atual estado do Rio de Janeiro. Então, as entradas eram isso, era a entrada desses homens, né, comandados, no caso, que a primeira foi por Américo Vespúcio, para entrar, porque, como nós sabemos, o nosso Brasil, no início, ele era habitado somente por indígenas, então era muito indígena, muita floresta, muitos animais selvagens, não tinha cidade, não tinha divisão que ele é ocupada hoje, como a tia já falou também nos conteúdos passados. Então, as entradas cobrem o papel de iniciar o reconhecimento, né, do território brasileiro, embora fossem outros os principais interesses, como nós sabemos, claro, o maior interesse deles era de encontrar as nossas riquezas, encontrar pedras preciosas, metais preciosos, tá bom? Era o que eles queriam. E, claro, capturar indígenas para o trabalho escravo, que esse era o principal objetivo. Então, destaquem aí, as entradas tinham como objetivo encontrar pedras e metais preciosos, capturar indígenas para servirem de escravos. Então, algumas das entradas ficaram famosas, como a de Marco Antônio. As que ficaram mais famosas, né, entradas, como eu disse, eram organizações, né, por homens armados, né, que entravam na floresta para reconhecer aqui as nossas terras do Brasil e, claro, principalmente procurar pedras e metais preciosos capturais indígenas. Então, os que mais se destacaram nas bandeiras, os homens que mais se destacaram, os mais famosos, né, foram Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Bechel Dias Morreia e Pedro Teixeira. Foram as pessoas, né, os homens que tiveram as suas entradas mais organizadas e que mais fluíram. Bandeiras. Então, entradas, nós acabamos de ver, né? Elas eram expedições de caráter oficial que não podiam ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. E agora nós vamos ver as bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras, elas tinham já o caráter oficial organizado pela coroa portuguesa. Então, Portugal já estava organizando essas bandeiras. E eram expedições organizadas por colonos portugueses, indígenas e mamelucos, que dedicavam-se a capturar, a entrar, né, se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da coroa portuguesa. Então, vejam, a maioria das bandeiras partia de São Paulo, tá bom? E de pequenas localidades vizinhas, tá bom? Então, as entradas partiam mais a partezinha mais de cima do nosso Brasil, né? E já na região sudeste, as entradas, principalmente pelo estado do São Paulo, estado de São Paulo. Então, tinham como componentes, né, as pessoas que faziam parte das bandeiras eram os capitães que as defendiam, os mamelucos, que geralmente
porque geralmente as gulavam por conhecerem a mata. Os indígenas e os negros também faziam parte delas, né? Então, algumas dessas bandeiras, elas eram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. E aí enfrentavam, gente, sérios perigos. Por quê? Porque você sabe que naquela época não era povoado, então tinha muitos animais selvagens, também muita fome. Eles não tinham do que comer, não tinham como transportar no meio dessa mata, caminhando, tanto alimento que necessitavam, né? Então eles morriam porque adoeciam, morriam de fome, era muita fome, né? Muito medo dos animais selvagens que habitavam nossas terras e, claro, também dos ataques dos indígenas. Então, os bandeirantes, eles acompanhavam, plantavam, né? Enquanto esperava a colheita, claro, eles exploravam a região, né? Caçando minérios, por exemplo, né? Utilizavam os rios, principalmente o rio Tietê, Paraíba e Paraná, né? A pesca do peixe também, certo? Então, acompanhe direitinho. Aqui nós ainda continuamos, né? As bandeiras, como você pode estar vendo aí a imagem, a rota aí abaixo, né? No estado de São Paulo. E as vermelhas, na parte mais de cima da região sudeste, nós temos o quê? O domínio das entradas, tá bom? Na parte de cima, essas linhas você pode estar olhando. Então, as bandeiras, elas ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, atingindo terras espanholas, que mais tarde, claro, foram acrescentadas aqui ao nosso território brasileiro. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras, elas não povoaram o Brasil. Nós sabemos que aqui já habitavam, né, os indígenas. Então, quem povoou, elas colaboraram, né, incentivaram esse processo de povoamento. Depois, nós temos aqui abaixo os ciclos das bandeiras. Nós temos 2 ciclos das bandeiras. O ciclo da caça do índio, né, ao indígena, e o ciclo da mineração. Da caça ao índio, né, de pegar o índio. E o outro do ciclo da mineração, a questão do minério, né, de procurar no solo. Então, as bandeiras do ciclo da caça ao indígena, elas aprisionavam os índios para trabalharem como escravos nas lavouras. Então, vejam o objetivo. Ciclo da caça ao índio, o período que eles estavam caçando o índio. Mas para quê? Para os índios trabalharem nas lavouras como escravos, viu, gente? Depois, nós temos aí muitos bandeirantes, né? Se tornaram famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, denominado Anieguara, e Domingos Jorge Velho. Então, foram os que mais se destacaram. Também Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva e Borba Gato ficaram conhecidos pelo ciclo da mineração. Então, vejam bem, nesse terceiro parágrafo, nós temos os que se destacaram, né? Os bandeirantes que se destacaram. Aí abaixo nós temos os que se destacaram pela mineração. Aí temos aí abaixo também, né, Antônio Raposo Tavares, que percorreu o litoral brasileiro de sul ao norte, pelo interior. Então, teve uns bandeirantes que se destacaram muito, realmente, né? A procura de quê? Mas a procura de riquezas, de aprisionar índios para levar para eles, né? Para obrigarem eles a trabalharem de graça nas lavouras. Então, esse era o principal, né, objetivo das bandeiras. Não esqueçam, tá certo? Então, é importante estarem observando. Aí, aqui nós temos, continuamos ainda, né? Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, nós sabemos que foi o maior quilombo da história do Brasil, e ele era chefiado, esse quilombo, por Zumbi dos Palmares, que acabou que na destruição do quilombo ele foi morto, né? Então, esse quilombo era o local de refúgio dos escravos, eles fugiam para o alto dos morros, né, para formarem quilombos, grupo de escravos, de negros fugitivos, tá bom? Então, as bandeiras do ciclo da mineração, elas tinham por finalidade achar riquezas minerais, ouro, prata, diamantes, etc. Como a gente acabou de ver, né, o ciclo da caça ao indígena, né, era o quê? Eles iam caçar o índio, claro, para obrigar o índio a trabalhar nas lavouras de cana, nas lavouras, né? E o ciclo, o nome já diz, ciclo da mineração, eles iam ter que encontrar riquezas minerais, né? Prata, ouro e diamantes, como eu acabei de falar, certo? Então, aqui abaixo nesse quadro verde, vocês são convidados a dar uma lidinha na sua casinha aí. Aí nós temos listados, né, o nome de alguns bandeirantes que tiveram um papel fundamental no ciclo da mineração. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Azão e Manuel de Borba Gato. Então, esses foram uma das pessoas que muito contribuíram, né, nesse processo da mineração. Aí aqui nós temos agora, né,
no ciclo da mineração, nas bandeiras, elas trouxeram muitas consequências. Quais foram essas consequências? Foram descobertas riquezas minerais, fez-se o povoamento do interior do nosso país, do Brasil, e fez-se a expansão territorial da região centro-oeste, tá bom? E agora, como eu falei para vocês, falamos de entradas, bandeiras e agora das monções. As monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas os que se dedicavam à procura de minérios, tá bom? As monções, eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Bom, e os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmavam as conquistas territoriais dos bandeirantes, dando configuração atual hoje ao nosso Brasil, tá bom? Então, como nós já vimos também nos conteúdos passados, no ano de 1554, né, fundou-se o colégio no Planalto de Piratininga, né? Claro, que mais tarde, né, deu-se o nome da cidade, né, claro, de São Paulo. Então, esse conteúdo, crianças, nós temos no nosso livro de história. Vocês leiam, sublinhem as partezinhas que a tia mais focou. Na página 178, a página 182. E em seguida, fazer a atividade. Página 183 a 186.